Irmãos, nós estamos estudando ainda aquela sequência, né, sobre igreja, agora, nesse período, acompanhando aí o livro do reverendo Arival, sobre plante igrejas, alguns princípios, e eu quero convidar você mais uma vez a abrir a palavra do Senhor em Atos, hoje no capítulo de número 20. Aqui Paulo está falando aos presbíteros da igreja de Éfeso. E a partir do verso 24, nós vemos algumas exortações mais específicas do apóstolo Paulo em relação à igreja e à liderança da igreja. Vamos ler juntos Atos capítulo 20, do verso 24 até o verso 35. Diz assim a palavra do Senhor, todos. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. Amém. Irmãos, dentro desses princípios, né, de plantação de igreja que estamos estudando aqui no livro de Atos, nós vimos que alguns desses princípios são enfatizados, né, e repetidos justamente para que nesse livro histórico nós tomemos conhecimento de como que foi o início da igreja. E nós vimos que o objetivo de pregar o evangelho da graça do Senhor Jesus, de testemunhar a respeito do poder de Deus, que é o Evangelho para a salvação, é, portanto, a prioridade, né, da tarefa da igreja. Uma igreja que vive focada só nela mesmo, ou vive para suprir as suas necessidades internas, sem estar atento à tarefa da pregação do Evangelho ou da obra missionária, acaba deixando de exercer a função para a qual o próprio Deus o chamou. Então Paulo exorta isso, e inclusive chama atenção para o fato de que ele mesmo, uma vez chamado para essa pregação específica, havia feito isso de uma maneira até mesmo, vamos dizer, intensa, onde em Éfeso ele passa 3 anos
e dia e noite ensinando e pregando o evangelho para aquela turma. Agora que ele está deixando, né, aquela região, ele então chama a atenção dos líderes da igreja para alguns cuidados que eles deveriam ter, mas também para a continuidade do trabalho, não só da pregação, mas do serviço e da manutenção e do sustento da igreja. Dessa forma, com essas palavras de despedida do apóstolo Paulo, nós conseguimos relembrar aqui alguns princípios que já tratamos na carta, ou melhor, no livro de Atos. Então, primeiro, que a obra missionária é uma função prioritária da igreja. A igreja existe para pregar o evangelho no sentido de tarefa missionária, né? Paulo demonstra isso que ele fez de uma maneira intensa e exaustiva. Vimos também que o Espírito Santo é o executivo da obra missionária. No verso 28, o apóstolo Paulo vai dizer assim: atendei por vós, ou seja, cuide da sua própria vida, né? Por todo o rebanho, sobre o qual, quem? Está escrito aí. Sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Então o Espírito Santo é quem capacita, o Espírito Santo é quem vocaciona, o Espírito Santo é quem chama, o Espírito Santo é quem dirige aqueles que ele mesmo separa e chama para si, para, dentro dos dons que ele mesmo concede, exercer os ministérios e as atividades que a igreja precisa. Vimos também que o terceiro princípio, que é a consagração como chave aí para a obra missionária, e o apóstolo Paulo diz, né, que em lágrimas buscava edificar esse povo, e através de uma vida que sabemos de dependência de Deus e de busca da presença do Senhor, o próprio apóstolo também assim nos serve de exemplo. Vimos que ele mesmo se coloca como esse método de Deus para a obra missionária, e ele agora convoca outros homens, os presbíteros da igreja de Éfeso, para que assumam essa responsabilidade, né, de cumprir com a obra missionária e de preservar a própria igreja. Ele vai falar sobre lobos vorazes que serão introduzidos à igreja. Ele fala, inclusive, desses presbíteros atender por si mesmos, né? Nós vimos aí no verso 28, ele diz: atendei por vós. Ou seja, cuide da sua própria vida e fique atento, porque lá no verso 30 ele vai dizer: e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Depois, no verso 31, ele pede para que eles vigiem. No verso 33, ele diz: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Nós sabemos que o homem é o método de Deus para a obra missionária, irmãos, mas esse homem crente, esse homem temente a Deus, esse homem cheio do Espírito Santo de Deus. Porque Paulo olha para os presbíteros da igreja e diz: olha, vão vir lobos vorazes. Vocês têm que estar atentos para preservar a igreja que o Senhor comprou. Só que dentro de vocês mesmos, dentro dos próprios líderes da igreja, se vocês não tomarem cuidado a respeito de vós, dentre vós mesmos vão se levantar pessoas gananciosas que cobiçam justamente prata, ouro e vestes, e que se levantarão ensinando coisas pervertidas para ter os seus próprios discípulos. Então essa é uma realidade da igreja também, mesmo Deus usando o homem como método para a obra missionária, somos nós que vamos compartilhar o evangelho. Esses homens ou mulheres que vão servir ao Senhor na evangelização têm que estar atento em relação a si mesmo. Porque se tem um problema terrível no coração dos seres humanos, é justamente a vaidade e o orgulho, né? Nós estamos prestes a eleger oficiais para a nossa igreja no final desse ano. Irmãos, e eis um negócio extremamente importantíssimo para a saúde da igreja. Porque há um negócio inevitável. Quando o cara não é nada na igreja, parece que ele é o touro que todo mundo queria ter, né? Aquele cara pé de boi, o cara que faz tudo e mais alguma coisa,
E você fala, bom, agora sim, agora nós... Ih, meu Deus, obrigado. Mas na hora que você dá um título para aquele infeliz, meu Deus do céu, o cara acha que ele é o próprio Cristo. E que só ele sabe das coisas. E que é ele que defende o Evangelho por toda, para trazer para si seus próprios discípulos. E a vaidade humana então conduz o cara, não, agora eu sou presbítero, agora eu não faço nada. Eu fui eleito presbítero, então agora eu só mando. Não faço nada na igreja. Meu Deus do céu, já faz anos que vocês têm me acompanhado. E eu, como pastor dessa igreja, eu sirvo cada detalhe, chicletinho que você larga aí na igreja, não devia nem ter trazer, eu tiro. Copo de água que você pega e larga no chão aí, eu pego. E tantas outras coisas que vocês já me viram fazer e que não é minha função fazer, mas eu faço não por vocês, mas para glorificar a Deus e para servir de exemplo para vocês. Puxa vida, é o exemplo que o próprio Senhor Jesus disse, eu sendo Senhor vos servi, quanto mais então vocês. E a minha ideia é, eu como pastor, eu fico limpando o chão, organizando a cadeira que você desorganiza, desentupindo privada que você suja e deixa entupido e nem avisa. Quanto mais os demais, mas sempre vai ter dentre os crentes aqueles que se vão levantar falando coisas que não devem, né? Em rebeldia, querendo ter os seus próprios discípulos, querendo assumir uma função que não lhes compete, por vaidade, por ganância, por cobiça. Irmãos, nós estamos tendo o privilégio de recomeçar, de organizar essa igreja, mas a eleição dos nossos oficiais serão para 5 anos. E é uma situação que a igreja presbiteriana coloca dentro dessa perspectiva representativa sobre a própria igreja a responsabilidade de eleger. Esse é um dos padrões bíblicos, é verdade. Mas também nós vemos que o próprio Cristo escolheu os seus discípulos. Isso também é verdade. E, portanto, aquelas igrejas onde a liderança que deveria escolher também não está num princípio totalmente furado. Mas dentro do sistema presbiteriano, quem escolhe são os membros da igreja. E, infelizmente, muitas vezes esses membros da igreja não estão nem aí para esse processo. E escolhem pessoas de acordo com a aparência e não com a essência. Essa é uma das grandes dificuldades da igreja presbiteriana. Dentro da igreja presbiteriana nós temos presbíteros e diáconos que não serviriam nem para ser crentes. Isso numa perspectiva geral. E a grande falha desse processo todo são dos membros da igreja que não levam a sério essa responsabilidade de escolher os seus presbíteros e os seus diáconos. Você tem que conhecer bem. Não conhece, não vota. Você tem que observar bem. Terminando essa sequência aqui de princípios, até como exigência constitucional, nós vamos iniciar mais uma vez uma sequência de estudos para tratar das características dos oficiais da igreja. Tendo em vista que provavelmente em outubro nós teremos a nossa organização. Então, os 3 meses que a Constituição exige de nós. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, apesar de todo esse ensino que a igreja deve trazer, você deve se colocar como parte desse corpo, sabendo que você é método de Deus para a obra missionária, mas não simplesmente para sentar aí e assistir o culto, ou, sei lá, eu simplesmente vir nas atividades administrativas da igreja e eleger aquele cara que você achou que deveria ser, não somente porque você gostou dos olhos dele, ou do sorriso dele, ou que parece ser uma pessoa muito boa. Ou talvez pela função que ele exerça na sociedade.
Irmãos, que tenhamos chão de fábrica como presbíteros da nossa igreja. Pessoas que lá na sociedade sejam chão de fábrica, mas que sejam crentes. Nunca eleja um presbítero porque o cara é alguma coisa lá fora. Ele pode até ser eleito presbítero sendo alguma coisa lá fora, mas esse não é o motivo pelo qual você vai elegê-lo. Ah, o fulano é médico, então vamos votar no cara. A pior desgraça que você pode fazer para a igreja. Ah, o fulano é advogado de renome, vamos votar nesse cara. É a pior coisa que você pode fazer. Eleger em alguém por aquilo que ele exerce de função profissional lá fora. Você tem que votar em alguém que é crente. E que dê demonstração da sua fidelidade ao Senhor. Mesmo que lá fora, no exercício da sua função, seja o gari das ruas. Porque a posição de irrepreensibilidade que a Bíblia exige não é da profissão que ele exerce lá fora. Não é do sobrenome que ele carrega. Né? A gente tem uma postura tão infantil no contexto de interior, que as cidades se preocupam com o sobrenome que a pessoa tem. Né? Cidades menores, o negócio é até pior. Primeira coisa que a pessoa te pergunta é: que família você é? Aí dependendo do sobrenome que você fala, família tal. Um tranqueira, mas é da família tal. E em cidades como no padrão da nossa, essa é a mesma imbecilidade. Ah, fulano é bisneto da família tal, que foi um presbítero muito bom. O fulano pode ter sido um presbítero muito bom, mas o tataraneto dele não necessariamente tem que ser, porque não é porque ele tem o nome do cara que foi bom que ele vai ser bom também. Às vezes vai ser um traste. Então, cuidado, irmão. O homem é o método para a obra de somar? É, mas é o homem crente. O homem temente a Deus. O homem que quer realmente exercer a função para a glória de Deus. E essa é uma responsabilidade que eu quero começar a jogar sobre os irmãos, porque eu nem voto. Quem vota, quem elege os presbíteros e diáconos da igreja são vocês. E dependendo de quem vocês elegerem, nós teremos anos de bênção e paz, ou amargaremos 5 anos caminhando com aqueles que estão mais voltados para a própria vaidade do que para o princípio de serviço a Deus. Nós estamos aí num processo, inclusive, de um curso. Provavelmente agora em agosto nós vamos começar mais uma turma do curso de liderança, para aqueles irmãos que não puderam fazer no primeiro semestre. Mas a ideia, irmãos, é que o coração do homem é fantástico em relação a responsabilidades. Vamos pensar na perspectiva de liderança da igreja. A liderança da igreja é só quando você está na escala? Sim ou não? Não. Mas o cara não está na escala, ele não vem na igreja mais. Não, porque eu estou na escala agora. Minha escala é só na última semana do mês. Então eu só vou na última semana do mês. Ou minha escala é na segunda semana. Então eu só vou na escala. Ô, Fulano, você vai na escola dominical? Não, não estou escalado. Eu falo para esses irmãos, esses 13, né, que sobraram aí da turma vocês estão em caráter probatório. E eu já disse que eu não tenho nenhum temor de chegar e dizer, irmãos, fulano, beltrano, tertuliano, não tá bom para ser eleito para nada, hein? Se o cara ficar com raiva de mim, é prova de que realmente não devia ter votado nele mesmo, não. Porque se no período probatório você já não pode contar com as pessoas, nós lemos aqui, eu queria depois que a Vani disponibilizasse a leitura que ela fez aí, para nós tirar uma foto pôr no grupo, né, das qualificações que ela colocou aí, e eu falei, pô, então nós estamos a pé e sem dono. Porque
Se antes de ser eleito o cara já está com esse trem entranhado nele, que ele só faz no dia que está de escala, você pega pela Constituição, pela perspectiva bíblica e pelas exigências, que ele tem que ser assíduo ao trabalho da igreja. Eu não estou de escala, não apareço. Irmãos, o homem é o método de Deus para a obra missionária? É. O homem é o instrumento, o método de Deus para abençoar a igreja? É. Mas o homem, crente. Não aquele que está atrás de cargo. Não aquele que está atrás de uma posição. E nem aquele que quer sobressair a função dele. A diaconia tem as suas competências, o presbítero regente tem as suas competências, o presbítero docente tem as suas competências. Tem cara que o cara foi eleito, sei lá o que, ele é diácono, ele acha que ele já é o pastor da igreja. Baixa a bola, meu. Porque senão o negócio complica. E a pior coisa que um pastor tem no pastoreio da igreja é tratar com vaidades, irmãos. O negócio que desgasta a gente. Tratar com vaidades. Essa situação é uma situação que não deveria existir dentro daqueles que temem ao Senhor, porque ninguém era para ser vaidoso aqui. É a mesma coisa que a gente vê no colégio apostólico, né? Os discípulos brigando entre si para ver quem que seria o maior no reino dos céus. É a mesma situação, então cuidado. E observe, nós temos pouco tempo agora, nós temos alguns meses para você avaliar. Mas fique atento. Porque é o futuro da nossa igreja, é a preservação da fidelidade da nossa igreja, e eu conto com a oração e os irmãos. Vimos também que a pregação é o meio escolhido por Deus para promover a obra missionária. Paulo diz, olha, noite e dia eu fiquei ensinando a palavra do Senhor. É noite e dia. Irmão, se nós tivéssemos programações de segunda a segunda, ainda seria pouco você aprender o que você precisa aprender a respeito das Escrituras, e seria pouco para que, mesmo que nós tivéssemos um colegiado de pastores, 7 pastores diferentes, cada um pregando no dia, ainda seria pouco para que nós estivéssemos realmente anunciando tudo aquilo que precisa ser anunciado. Não é à toa que você encontra crentes de 30, 40 anos, sou crente há 40 anos, sou crente há 50 anos, e que ainda lhes falta temas básicos sobre a vida cristã. A ideia de nos aprofundar nas Escrituras é o melhor meio que nós temos para preservar a nossa fé, para preservar a nossa vida, para preservar a nossa família, para preservar o nosso casamento. Irmãos, nós temos a oportunidade de aprender a estudar a palavra do Senhor de uma maneira intensa. A nossa geração, talvez é a geração que tenha maior acesso a informações. Num clique, você estuda qualquer tema que você quiser. Você confronta opiniões, ideias diferentes. Você tem acesso a comentários, você tem acesso a ferramentas básicas para o estudo essencial das Escrituras. A nossa geração não pode reclamar disso. Nós temos uma liberdade para podermos nos reunir, para estudar a palavra do Senhor. E nós não aproveitamos isso. Eu fico, às vezes, até emocionado, né? Porque às vezes você encontra irmãos que por dificuldade de saúde gostariam de estar na igreja e não podem. Irmãos que estão desfrutando de plena saúde, por opção, resolve não estar, e não servir, e não participar. Essa cultura precisa ser eliminada do nosso meio. Nós precisamos aprender a dar valor antes de perder as coisas.
Eu até pensei que depois dessa pandemia, as pessoas dariam mais valor à igreja local, né? A oportunidade de estar reunidos. Mas tem umas que estão orando para a pandemia continuar pelo menos mais uns 10 anos para continuar assistindo o culto de casa. Nossa, essa pandemia foi uma bênção, cara. Não precisa estar na igreja, olha que maravilha. Cuidado, irmãos, cuidado. A igreja local é a base para a plantação da igreja, né, de outras igrejas. É aqui que nós temos a oportunidade de aprender de Deus, de estudar, de caminhar, de servir, de aplicar os dons que Deus tem nos dado. Ah, pastor, mas lidar com gente não é fácil, não. Não é mesmo, não. Mas é aqui que nós vamos aprender, é justamente na diferença que a gente aprende, a gente é moldado a ser mais parecido com aquilo que Deus quer que nós sejamos. Me aguentar não é fácil, mas te aguentar também não é. E nós vamos aprendendo e caminhando juntos nesse sentido. Vimos que o conhecimento da doutrina, em especial a doutrina da eleição, é uma motivação especial para a obra missionária. Deus separou para nós um povo a ser alcançado, irmãos. Nós devemos caminhar nisso. Vimos que o trabalho não é fácil, as missões de fato acontecem em tribulações. Por isso precisamos vigilância. E aí temos estudado, nessas últimas semanas, sobre a questão da provisão dessa igreja. E vimos que o dinheiro não é empecilho para a obra da igreja. Por mais simples que a igreja seja, por mais falta de recursos que porventura ela tenha, isso não a impede de servir a Deus. Erram aqueles que pensam que a igreja só fará alguma coisa se tiver muito dinheiro. Não, não. A maior dificuldade da igreja são recursos humanos. Pessoas dispostas a servir e a servir do modo correto. O próprio Senhor Jesus diz que o problema é que faltam trabalhadores e que nós devemos rogar para que o Pai, o Senhor da Seara, nos mande trabalhadores. Essa é a nossa maior necessidade. Eu estou inclusive nós tivemos reunião da mesa administrativa, onde nós conversamos juntos, nós estamos com algumas necessidades assim essenciais, irmãos. Para suprir tais necessidades, nós precisamos de gente. Eu preciso formar urgentemente uma equipe de professores distintos do pessoal da IBD. Nós temos a equipe do departamento infantil da IBD, esse é um departamento, e eu preciso formar um departamento de ensino para as quartas-feiras. Professores distintos. Por quê? Porque o professor que vai dar aula na quarta-feira à noite, ele vai estar na escola dominical para aprender. E o professor da escola dominical vai estar na quarta-feira para aprender. Esse é o processo. Mas por que nós precisamos de um grupo de professores preparados, capacitados para as quartas-feiras? Justamente para que as famílias possam vir de quartas-feiras, às quartas-feiras. Porque aí, no momento do estudo, as crianças vão ter, mais uma vez, uma divisão de classe segundo a sua idade. Às vezes nós temos pessoas que, às vezes, é só o pai ou só a mãe com as crianças, não pode vir de quarta-feira porque não tem a opção de ter uma classe específica para as crianças. As crianças não vão ficar, inclusive, assistindo uma aula de quarta-feira, que tem um peso, obviamente, muito maior, quando se trata de ética, de moral, e quando você trata de posturas, quando você tem que falar, por exemplo, de promiscuidade, da quebra dos mandamentos e dos pecados, que cada mandamento é proibido, é lógico que isso não é mais apropriado para nós passarmos para as nossas crianças. Mas nós precisamos ter uma equipe para isso. E eu não tenho ninguém. Eu preciso de uma liderança para exercer o acolhimento aos homens da nossa igreja. É a única área que não está funcionando na nossa igreja, irmão. Nós temos um trabalho razoável com crianças, nós temos um trabalho razoável com adolescentes,
com os jovens, um trabalho excelente com as mulheres, mas e os homens? Não temos. Estamos organizando o Departamento de Ação Social, que já tem caminhado, que já tem levantado, inclusive, seus próprios recursos. Estamos em organização do Departamento Missionário Evangelístico. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, não temos absolutamente nada relacionado ao apoio aos homens da nossa igreja. O negócio está tão sério que a gente não consegue agendar um sábado por mês para jogar futebol. Olha só, os homens não conseguem nem isso. Você acredita num negócio desse? Você falar isso para algumas mulheres, eu não acredito, pastor, porque o meu marido para jogar bola, ele, olha, é uma coisa de louco. A gente não consegue organizar nem o futebol dos meninos. Tá certo, né? A grande maioria é tudo perna de pau, então talvez a gente tinha que organizar bolinha de gude, né? Um campeonato de bolinha de gude. Talvez aí dê mais certo, né, Otaviano? Mas nem isso, nem para organizar situações de convívio extra eclesiástico, vamos dizer assim, a gente tem conseguido com os homens. Nós havíamos até falado já com o Roberto, com o Zé, né, com o Zé Ribeiro, para a gente fazer aí uma comida para juntar essa turma, mas a gente fica com medo de fazer um negócio desse e passar vergonha, porque depois não vê ninguém. Irmãos, nós precisamos de pessoas dispostas a trabalhar. E tem tantas áreas. Ah, pastor, não tenho tempo. Ah, pastor, mas correria. Irmãos, são tantas situações na vida que nos coloca, que nos prostra, para a gente entender que se o Senhor não for a prioridade da nossa vida, nada mais o é. Se a gente não para numa perspectiva de organização da nossa agenda, existem situações na nossa vida que nos obrigam a parar, mesmo quando a gente não quer. Quando a gente perde um emprego, ou quando fica doente, ou quando acontece algum acidente. Ah, não tem tempo, não posso parar. Se eu parar, nada funciona. Acontece um acidente, tem que ficar 60 dias de cama. Pronto. Quantas e quantas histórias já vi? A gente não consegue trabalhar com as nossas prioridades, irmãos, principalmente em relação a Deus. Precisamos fazer isso. Porque dinheiro não é empecilho. Agora, o que a igreja não consegue fazer é quando falta gente para trabalhar. Aí trava. Aí nós não temos como. Quando não tem trabalhador, não tem jeito. Nós já estamos em julho. Nós precisamos de concluir as 3 últimas classes para que o departamento infantil esteja adequadamente distribuído nas escolas dominicais. Não conseguimos avançar. Irmãos, busque a Deus pelo menos. Ore nesse sentido. Então vamos lá. Nós já vimos aqui sobre esse 9º princípio, que dinheiro não é empecilho para missões. Vimos também que o próprio Deus é o Senhor dos nossos bens. Quando somos chamados por Deus, Ele passa a ser o Senhor de tudo que somos e temos. Já tratamos de onde está o meu coração, será investido também o meu dinheiro. Vimos alguns versos nesse sentido. E tratamos na última semana sobre a questão do dízimo, onde pontuamos sobre a realidade do dízimo para o contexto do Novo Testamento, principalmente pelo fato de estarmos debaixo ainda do sacerdócio eterno de Melquisedeque, que mesmo antes da lei de Moisés já recebia dízimo. Né? E hoje eu quero reforçar, agora olhando um pouco mais para o livro de Atos. Né? Então, primeira coisa, irmãos, é que o Senhor mostra que Ele não precisa agir, ou Ele não precisa de dinheiro para agir. Vamos ver alguns textos aí em Atos para nos confirmar isso. Abra sua Bíblia lá em Atos 3.
Enquanto você abre aí, né, falando ainda a respeito dessa questão de dar prioridade, hoje nós tivemos encontro de casais. Eu não sei quantos casais nós tínhamos, acho que estávamos por volta de 15 a 20 casais, não sei. Quero agradecer os irmãos que vieram, né? Mas ao mesmo tempo, irmãos, quantos casais, né, que poderiam estar aqui conosco e não estão? Irmãos, nosso encontro de casais é um estudo bíblico. E onde eu tenho, assim, a oportunidade, por não ser um culto, de abrir, de rasgar o verbo com vocês, de falar o que realmente é, né? Através de exemplos, de histórias, onde eu me sinto mais à vontade de falar algo que no culto, obviamente, não seria próprio eu falar. E aí você não vê os casais aqui. Você não vê aquela situação da pessoa assumir um compromisso aqui. Errou de igreja, né? Tá bom. Por quê? Ou porque o cara se acha acima de tudo, não preciso. Esse negócio de casais, eu não preciso. Né? Ou porque despreza o estudo da palavra de Deus. Porque mesmo que você não precise, irmãos, o fato de estar estudando a palavra de Deus é essencial. A gente sempre aprende alguma coisa a mais. Eu, ministrando as palestras, aprendo sempre algo a mais. Então não menospreze essa liberdade que a gente tem, não, e essa oportunidade que a gente tem. Às vezes a gente fica tanto tempo gastando tempo ouvindo e assistindo coisa que não precisa. Fique atento. Vamos lá, Atos 3, verso 6. Nós encontramos a situação de um coxo, mendigo. Vou ler aqui, verso 1 para que você entenda. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora 9. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formoso para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, imploravam que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o, juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo o quê? Nem prata, nem ouro. Mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Irmãos, a maior assistência social que nós podemos dar a algum necessitado, seja enfermo ou financeiramente, é o encontro com o Senhor Jesus. A gente não precisa de dinheiro para fazer isso. Às vezes a igreja fica muito preocupada em suprir financeiramente as pessoas que nos procuram. E se a igreja não tiver recursos para assisti-los, irmãos, esse não é o problema. Porque ela, mesmo assim, pode ser e deve ser instrumento de bênção na vida dessas pessoas. É muito comum igrejas onde tem um departamento de assistência social grandioso. Nós distribuímos 1000 cestas por mês. Maravilha. Só que você pergunta, você fez uma oração por alguma dessas pessoas? Você visitou e levou o Evangelho da Graça para alguma dessas famílias assistidas? Você procurou saber qual era a necessidade espiritual que eles tinham? Você gastou tempo de discipulado com eles? Ou é simplesmente um serviço de delivery, de entrega de cesta básica? Alguém liga, estou precisando. Opa, pega o caminhãozinho, baú da igreja, põe lá a cesta básica, vai lá, despeja a cesta básica, assina aqui, pronto, como se fosse um entregador do Mercado Livre.
Tem igreja que só faz isso, irmão. Para depois apresentar como vaidade, no final do ano, um relatório que entregou 12 mil cestas no ano inteiro. Mas e a vida? E o alimento que importa e que não precisa nem de prata nem de ouro? Essa igreja ofereceu? Às vezes, o que nós temos de mais precioso para oferecer é a nossa oração naquele momento, irmão, que vai fazer a diferença. O pão, existe outros meios para correr atrás. Nós não precisamos de recursos. Uma das piores coisas que aconteceu dentro do chamado missão integral é que a obra missionária se transformou em muito mais ajuda humanitária do que pregação do Evangelho. Grande parte dos missionários que estão no mundo estão simplesmente para serem instrumentos de ação humanitária, investindo e levando recursos da igreja para suprir os islâmicos, os panteístas e todas as sortes de outras religiões, mas que não gera mudança e evangelização na vida de nenhum deles. Uma das maiores lutas que eu tive durante os anos que tratei como consultor de obra missionária e no próprio campo, era justamente combater esse desvio da missão integral, onde a igreja investia muito dinheiro para dar leite, comida e remédio para muçulmanos, mas sem pregar o Evangelho, enviando missionários que não sabiam absolutamente nada a respeito da cultura islâmica e que não sabia absolutamente nada da língua nativa, que simplesmente davam remédio, dinheiro, comida. É a igreja investindo no bem-estar dos ímpios. Olha que coisa maravilhosa. Porque ela só leva recursos, ela só leva ouro, prata e vestes. Mas o principal dela é conduzir as pessoas para ter um encontro com o Senhor Jesus, o Nazareno. E para isso nós não precisamos de dinheiro. Você falar de Jesus para o seu vizinho, você não precisa ter dinheiro. Você não precisa ter nem comida dentro da sua casa. Recursos ou dinheiro não é empecilho para agir. Capítulo 5, veja o que diz aí. Nós temos aqui Ananias e Safira, um exemplo negativo. Ananias e Safira, capítulo 1, verso 1. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a mulher, reteve parte do dinheiro e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura não seria teu? Alguém pediu dinheiro para você, Ananias? E vendido, não estaria em seu poder? Se você vendeu, não é seu, não continua sendo seu? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Irmãos, tem pessoas que acham que pelo fato de serem aqueles que entregam recursos à igreja, que por si só, isso já deveria conduzi-los a estar num patamar de reconhecimento dentro da igreja. Se você entrega seus recursos na igreja por vaidade, não vale nada. Porque o princípio da entrega do dízimo, das ofertas, é o princípio da viúva pobre, que na perspectiva monetária não entrega nada. Moedas, centavos, quadrantes de centavos. Mas na expectativa ou na perspectiva espiritual,
dá o que ela tem de melhor. Dá tudo que ela tem. Nós temos aqui o verso 1 do capítulo 5 dizendo, entretanto. Esse entretanto é o que faz a comparação com os versos anteriores, que era a ideia de José, chamado Barnabé, que por conta de ser levita, e ainda nessa transição os levitas não podiam ter propriedade nenhuma, vende a sua propriedade e entrega para a igreja. Ótimo, José fez o que ele tinha que fazer, dentro daquela perspectiva histórica e cultural. Pronto. Agora, entretanto, aí a Ananias e Safira falou, se José fez, nós vamos fazer também. Aí todo mundo ficou admirado de ver José fazendo o que ele fez, então agora também vamos ter esse mesmo patamar. Só que faz com mentira no coração. E mesmo que não tivesse mentido, irmãos, mesmo que tivesse entregado tudo do que vendeu, se o propósito do coração deles, de Ananias e Safira, fosse simplesmente a sua própria vaidade, Deus também não aceitaria. Deus não precisa desses recursos vaidosos. Deus não precisa disso para agir. Capítulo 8 nos mostra um outro exemplo negativo, né? Que é de Simão, o mágico. Da onde vem, inclusive, o termo simonia, né? Que é comprar a bênção de Deus. Você comprar algum objeto, na expectativa que esse objeto, essa relíquia, vai te abençoar. Né? Como na igreja romanista se fez por muito tempo, e se faz ainda, vendendo lá relíquias, vendendo objetos consagrados, para abençoar a sua vida. Então, a compra da bênção de Deus. É chamado de simonia por causa desse Simão que quis comprar o dom do Espírito Santo. Então veja aí, capítulo 8, verso 18. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo, para quê? Para perdição, pois julgastes de adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Irmãos, eu vi isso acontecer dentro da igreja. Pessoas ofertar grandes quantidades de recursos financeiros para poder ser líder na igreja. E às vezes de modo até despretensioso, mas aparentemente despretensioso. Eu lembro quando me converti, estava na igreja, me tornei membro da igreja, e aí eu fui participar do primeiro processo de eleição de presbíteros. E já vi que aquele negócio parecia mais eleição de representante de classe que a gente fazia no colégio. Onde a gente votava naqueles que eram os nossos amigos e ponto, acabou, e não naqueles que realmente tinham condições de ser o representante da classe. E aí tinha um presbítero lá, que ele só aparecia na igreja perto da época de vencer o mandato dele. Né? Ia nos eventos mais importantes, que a igreja estava cheia, então na Páscoa ele estava, na cantata de Natal ele estava, no aniversário da igreja ele estava. Desses eventos aí que ele sabia que a igreja estaria cheia, o infeliz estava lá. E aí quando estava perto de vencer o mandato, aí aquele ano ele se fazia mais presente. E todo final de culto ele pagava sorvete para a mocidade. A igreja na rua 22, na esquina da igreja tem um posto de gasolina e tinha uma sorveteria logo na esquina.
Aí terminava o culto, aí ele chegava, pô, pessoal, vocês estão aí, vamos chupar um sorvetinho lá, eu vou pagar para vocês. Aí a turminha ia, e aí todo mundo, nossa, que presbítero legal, cara. Paga sorvete para a mocidade, todo domingo após o culto. Não, nós temos que eleger esse cara. Não vamos votar nesse cara. Pô, que cara legal. Porque aquilo para mim já era um negócio meio estranho. E muitos anos essa turma continuou sendo eleito presbítero lá, porque pagava sorvete para a galera. Simonia. Comprar o dom que Deus não concedeu para entrar no ministério que provavelmente não lhe pertence. Terrível. Fruto de vaidade. E aí você fala assim, que esse cara pode abençoar a igreja? Só com recurso financeiro. Porque aí toda vez que precisava, o pastor precisava de alguma coisa lá, e chegava para ele, aí ele dava, era bem de vida, aí ele dava lá uma oferta para a igreja. E eu me lembro que já como seminarista, frequentei uma situação lá da reunião do conselho, e apareceu uma irmã que estava extremamente perturbada espiritualmente. E o que ela mais precisava era, de fato, um acompanhamento pastoral, de oração. E aí, então, o pastor estava fazendo alguma coisa, pediu para que esse presbítero, mais um outro lá, um diácono e eu, conversássemos com a irmã. E ela começou a derramar o coração dela de angústia de alma e de tristeza de alma. E que ela precisava de alguém para acompanhá-la no sentido de tirar as dúvidas que ela tinha. E aí esse presbítero, então, que era o presbítero mais velho, falou assim, eu acho que essa irmã está precisando de um psicólogo. E se for problema financeiro, eu posso pagar uma sessão de psicólogo. Mas só precisava de uma oração, cara. Eu precisava que simplesmente alguém abrisse a palavra de Deus e concedesse a ela uma palavra de conforto. O cara, como ele comprava, inclusive, a postura de ser presbítero da igreja, ele achou que ele podia pagar um psicólogo e resolver o problema da pessoa. Meu amigo, se ela tivesse precisando de psicólogo, ela ia procurar assistência de psicólogo. Ela foi à igreja porque ela quer o quê? Que alguém pague sessão de psicólogo para ela? Obviamente não, isso não passou pela cabeça dela quando resolveu procurar a igreja. Você vem na igreja porque a igreja vai pagar a sessão de psicólogo para você? É lógico, não. Você vem procurar o pastor para receber uma palavra de aconselhamento porque você quer que o pastor te encaminhe para um psiquiatra e pague a consulta para você? É óbvio que não. Mas como o cara estava tão acostumado a comprar, inclusive, a própria postura de liderança na igreja, ele achava que era simplesmente pagar um psicólogo que ele ia resolver o problema espiritual daquela irmã. Isso é uma tragédia para a igreja, irmãos. Porque as pessoas pensam que com o próprio dinheiro podem comprar o dom de Deus e o ministério para qual Deus não o chamou. Cuidado com isso. Cuidado. Deus age em tudo e todos e deseja que lhe ofertemos com alegria e liberalidade. Ele não precisa dos nossos recursos. Ele não precisa do dinheiro para curar. Ele não precisa do nosso dinheiro para alcançar os perdidos, em especial os seus eleitos. Ele precisa da nossa fidelidade, da nossa disposição, da nossa consagração. Ele que providencia o dinheiro para a sua obra, se for necessário. Através das ofertas dos dízimos e através do serviço para o reino. Vários exemplos na palavra de Deus nos apontam para isso. Vamos dar uma olhadinha rapidamente aqui em Atos 2:45. Atos capítulo 2:45. Você vê que registra como que viviam os convertidos. O verso 45 diz dessa liberalidade dos irmãos, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Eu tenho para mim, irmãos, que aqui, esses quase 3.000 convertidos,
fruto do contexto da festa do Pentecoste, muitos deles não viviam em Jerusalém. Muitos deles provavelmente tinham propriedade em Jerusalém para poder vir para as festas, porque isso era comum naqueles dias. As pessoas mantinham lá uma propriedade lá em Jerusalém, porque iam para suas tribos, mas como eles tinham que vir basicamente 3 vezes ao ano para Jerusalém, para adorar, tinha que vir na Páscoa, tinha que vir no Pentecoste, e tinha que vir na festa do Tabernáculos, porque o templo estava lá. Então muitos desses tinham propriedade em Jerusalém, mas viviam longe, às vezes até outros países, como é o contexto aqui, que é citado inclusive, que eles ouviam os apóstolos falando na sua própria língua, porque eles não eram naturais daquele lugar. E esses é que se converteram, quase 3.000 pessoas. Eu tenho para mim que muitos desses que vendiam as suas propriedades são esses que retornariam e que depois lá no capítulo 8 vai chamar a nossa atenção para o fato de que eles foram dispersos de Jerusalém e que, portanto, vendiam dessas propriedades que eles tinham para suprir as necessidades dos demais que certamente permaneceriam ali em Jerusalém. É lógico que essa é uma hipótese. Nós não temos argumento ou registro de Lucas para referendar isso, mas é uma possibilidade. Né? Porque a igreja não tem a obrigação. Imaginemos a aplicação disso hoje. Todo mundo vende o que tem, e aí nós vamos viver juntos. Aí a igreja tem que comprar um monte de lugar para você dormir, para você morar, como que vai ser? E a igreja vai ser uma gerenciadora de condomínios? Não, a igreja não foi chamada para isso. Ou então ter que ter uma cozinha piloto para fazer comida para todo mundo, almoço, janta, café da manhã, café da tarde para todo mundo? Viver um verdadeiro acampamento constante? É inviável. Então, provavelmente, a situação não era essa. As pessoas não vendiam o que tinham, depositavam o apóstolo e falavam, e agora a igreja cuida de nós. Mas era a ideia da liberalidade, daquilo que eu não estou usando, daquilo que realmente não é importante para mim, para abençoar a instituição, a igreja e o avanço do Evangelho. Capítulo 4 vai apontar da mesma ideia de que eles vendiam, tinham tudo em comum e que tinham essa liberalidade. E Deus usava isso como instrumento para abençoar o avanço do Evangelho. E agora lá em Atos 18, nós estamos em Corinto, já com as viagens missionárias aí, né? Na segunda viagem missionária. E nós vemos aqui o próprio exemplo de Paulo, usando da sua profissão para se manter como missionário, né? Ele já havia conhecido aqui Áquila e Priscila. No verso 3 diz assim, e posto que eram do mesmo ofício, Paulo passou a morar com eles, Áquila e Priscila, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Então, veja, se Paulo fosse esperar a igreja levantar recursos para investir no seu projeto missionário, nem a primeira viagem missionária talvez teria acontecido a contento. Paulo vai e levanta os seus próprios recursos, através da profissão que ele tinha. Existe um movimento missionário, né, inclusive chamado de fazedores de tendas, que parte dessa premissa. A pessoa vai usar a graduação que tem, o trabalho que tem, o ofício que tem, para ir para um determinado campo missionário, trabalhar para se manter, mas enquanto está ali trabalhando, se mantendo, prega o Evangelho e se torna instrumento para a plantação de uma igreja naquele lugar. Que deveria ser um padrão. Porque o crente comum faz isso aqui. Você trabalha, você tem seu ofício, você tem a sua graduação, você tem o seu emprego e continua pregando o Evangelho aqui. Hoje, dentro desse modelo do envio missionário, que tem amparo bíblico, obviamente, que facilita muito, porque aí o cara vai ficar em tempo integral só para a obra missionária, mas tem muitos desses que se aproveitam dessa situação. O cara está lá no campo missionário dormindo até 10 horas da manhã e não faz absolutamente nada, irmãos.
que às vezes mantém no trabalho missionário apenas um culto semanal, aos domingos de manhã, e que você não vê o cara fazendo absolutamente nada. Eu nas minhas viagens como consultor, observava essa postura missionária e isso me entristecia demais. Passava algum tempo com ele e falei, faz aí tudo que você faz, como se eu não estivesse aqui. O cara ia no supermercado, o cara ia no posto de gasolina, o cara ia na padaria, ele não conhecia ninguém. Ele não sabia o nome das pessoas com quem ele convivia no seu dia a dia. Ele estava lá justamente para isso, para fazer contato e falar do amor de Deus para as pessoas. E eu já contei a história para vocês que eu fui, inclusive, como diretor da PMT, fazer uma visita num campo. E no final de semana que eu passei lá no campo, o cara desmarcou o culto. Eu acordo de manhã, o cara não acorda, fico ali, de repente aí o cara tal, eu falo, viu, e a igreja? Não, o senhor estava aqui, eu desmarquei. Aí chega alguém para ir lá, ver o trabalho, você desmarca o trabalho para que o consultor que está indo da sua agência missionária vai lá e para acompanhar o trabalho que você está fazendo, e você desmarca o culto? Como assim? Na verdade não tinha culto nenhum, não tinha gente nenhum, não tinha convertido nenhum. Provavelmente ele tirava a foto lá da reunião do condomínio dele e publicava no Brasil dizendo que era reunião de oração. Porque tem muita gente espertalhona. Se não for crente, irmão, se não tiver vida com Deus, não adianta. Aqui, para a gente viver, parece que o missionário tem a chancela bíblica de que tudo dele tem que ter apoio financeiro da igreja. O seu filho fica doente, fica com febre, você tem que levar para o pronto atendimento, você gasta dinheiro com xarope, com remédio, não sei o que, está tudo bem. O filho do missionário está lá com um resfriadinho, começou a escorrer o nariz, ele já tira a foto do moleque com o nariz remelento e manda, pelo amor de Deus, meu filho está doente. Meu amigo, o filho de todos os crentes fica doente em qualquer parte do mundo, cara. Resolva o seu problema. A igreja não tem que ficar mandando dinheiro para isso, não. Se vira, velho. Aqui todo mundo se vira. Paulo fazia suas tendas. Aí o cara fica lá tendo 2 férias por ano, indo para a Espanha, para a França, para a Inglaterra, em dezembro, na época mais cara do mundo. As custas da igreja. Deus vai cobrar isso, pô. Você pode ter certeza disso. Paulo fazia suas tendas. Por quê? Se Paulo fosse esperar a igreja também enviar o que tinha que ser enviado para ele, a obra não era feita. Deus não precisa. Você é o instrumento para isso. Capítulo 20, que nós lemos, hoje, verso 33, 34, e até o 35, mas Paulo exortando para que eles não cobissem nada, Ele vai dizer assim, 33, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e os que estavam comigo. Paulo trabalhava para se manter e para manter a equipe missionária que estava com ele, com as suas próprias mãos. E aí ele, inclusive, mostra que, segundo o ensinamento de Jesus, é mais bem-aventurado dar do que receber. E esse mais bem-aventurado dar do que receber, dentro do contexto, aplica no serviço do Senhor, que é o que Paulo está chamando a atenção da igreja de Éfeso, ou os presbíteros da igreja de Éfeso. Você não vai cobiçar nem ouro, nem prata, você vai fazer como eu fiz, com as minhas próprias mãos, para trabalhar. Porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Aí na igreja a gente vê essa dificuldade, irmãos. Parece que as pessoas têm dificuldade de se dispor a servir e a fazer as coisas. Eu já falei aqui, por exemplo, nesse sistema de mutirão, os irmãos aí que têm se colocado à disposição e que têm feito coisas que você nem se apercebe, é como se fosse obrigação. Mas irmãos que estão abençoando a igreja com o seu serviço.
E que aí você olha para alguns crentes e fala, tá doido, não, paga, pastor, paga. Não é assim que funciona. Cuidado. Capítulo 24, verso 17. Depois de anos, vim trazer esmolas, ou ofertas, né? À minha nação e também fazer oferendas. Então nós vemos o apóstolo Paulo, quando, apesar de todas as suas dificuldades, volta para Israel justamente para dar as suas ofertas. Essa era uma prática, inclusive, de Paulo. Ele precisava receber ofertas para fazer o seu trabalho. Estava aqui ele mesmo ofertando. Capítulo 28, verso 30, para a gente caminhar para o final. Atos, capítulo 28, verso 3 diz, por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que procuravam. Depois que Paulo foi preso, ele tinha que ser mantido pela igreja. Quem que pagava essa casa aqui que ele alugou? Se ele não podia mais trabalhar. Inclusive para receber as pessoas e falar. Igreja. Mas aí Deus levanta aqueles que precisam, né? O necessário para suprir suas necessidades. Irmãos, nós vemos que Deus não precisa dos nossos recursos para abençoar. Mas ao mesmo tempo esse Deus, Ele nos julga como nós ofertamos o nosso dinheiro. É por isso que a postura de Ananias, a postura de Safira, a postura de Simeão foram rejeitadas. Eles queriam comprar alguma coisa que Deus não queria e não podiam dar. E não faziam parte daquele ministério. Mesmo que Deus não precise dos nossos recursos, mas Ele mesmo nos julga como nós ofertamos o nosso dinheiro. Como nós já vimos, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas deseja a nossa fidelidade, a nossa gratidão e a nossa obediência. Tanto em Atos 4, que já estudamos em outro momento, como em Atos 5, que é o caso de Ananias e Safira, nós vemos que Deus vê como nós investimos também o nosso recurso e se isso é para a glória de Deus ou não. É a comparação entre Barnabé, que mesmo que motivado pelo fato de ser levita, mas faz de coração e faz da maneira correta, versus Ananias e Safira, que só queriam ter o reconhecimento da igreja. Nós vimos que Deus não pode ser comprado por dinheiro. Os dons não podem ser comprados por dinheiro e o ministério não pode ser comprado por dinheiro. O que nós ofertamos ao Senhor tem que ser de modo liberal, de coração. Simão tentou fazer isso, nós vimos que foi duramente confrontado pela palavra de Pedro. O ministério ou o seu agir na igreja não está relacionado com o tanto de dinheiro que você doa, mas o dotar do Espírito Santo. Ele continua sendo o executivo da obra. Aquilo que nós falamos no início. Nós estamos nesse processo de preparação para a eleição dos nossos oficiais, irmãos. Não é o sobrenome que essa pessoa possui, a posição social que ela possui, ou o número de recursos que ela oferta e oferece à igreja, que vai fazer dela uma pessoa apta para ser líder desta igreja. Porque o dinheiro não compra o dom de Deus e nem o ministério para qual o Senhor mesmo nos chama. Se a pessoa tem, assim faz, e ela liberalmente oferta ao Senhor, ela faz de coração, não para receber alguma posição nessa igreja. Ela faz por fidelidade ao Senhor e pronto. Agora, tem muita gente que anda comprando sorvetinho para a turma. Uma das situações que nós vivemos recentemente, uma das igrejas que passamos, que por sinal vocês conhecem, é que justamente nós impedimos que a liderança da igreja desse ofertas particulares para as pessoas necessitadas. E a nossa sugestão é que toda ajuda a qualquer família ou pessoa passasse pela junta diaconal.
Eu sei que o Everton tá passando necessidade financeira. E ele veio, inclusive, falar comigo, que sou presbítero. Estou passando necessidade, não pode me ajudar? Falou, cara, vamos ver o que a igreja pode fazer por você. Mesmo que eu chegue lá para a junta diaconal e fale que, tá aqui, R$1.000 para você ajudar o Everton. Mas esses R$1.000 teriam que ser passados para o Everton através da junta diaconal. Para que não criasse um vínculo com o presbítero que deu os R$1.000. E qual que era a prática comum? Os presbíteros se degladiavam para poder pagar a conta dos pobres da igreja, para que depois, em momento oportuno, esses pobres membros da igreja se sentissem obrigados a elegerem novamente eles como presbíteros. Isso é uma prática totalmente deplorável dentro da igreja. Se você sente o desejo de ajudar alguém, irmãos, use o departamento específico da igreja para fazer isso. Se você viu a necessidade de algum irmão, mesmo que ninguém pediu, mas se você observou e viu a necessidade do irmão, use o departamento específico da igreja para isso. Hoje nós temos o departamento de assistência social, procure o departamento de assistência social. De modo velado. Ninguém precisa saber que você que deu. E dentro da ética esperada do departamento de assistência social, os irmãos vão assistir aqueles que precisam ser assistidos, sem ter que fazer um busto seu para colocar na frente da igreja como aquele que mais doou para a assistência social. Isso é vaidade. O próprio Senhor nos ensina que aquilo que a nossa mão direita der, a esquerda, não precisa ficar sabendo. Os publicanos tinham mais temor a Deus do que os fariseus. É assim que o Senhor Jesus, inclusive, faz o contraste. Porque os fariseus, para se aparecer, então, alongava, oravam publicamente, faziam questão de apresentar as suas ofertas, o seu socorro. É o sistema oriental, islâmico. Dentro do islamismo, por exemplo, a ideia de dar esmolas é um dos princípios. E a ideia é o seguinte: se alguém viu você dar esmola, significa que Alá viu. Se você der uma esmola em secreto, ninguém viu, significa que aquilo não foi contado, porque Alá também não viu. Então eles fazem questão de quando vão dar alguma oferta, chacoalha as moedas na mão assim, para todo mundo ver que o cara está, ele vai e dá para que todo mundo veja que ele está dando esmola para alguém e, consequentemente, esse aí é um homem justo, está dando esmolas. Esse não é o padrão do cristianismo, irmão. O padrão do cristianismo é completamente o contrário. Se você tem o dom do socorro, da misericórdia, e sempre está acostumado a socorrer e a investir parte dos seus recursos para socorrer os irmãos, ótimo, faça isso. Mas faça isso de modo que a glória e a honra seja tão somente do Senhor e não sua. E nunca se deixe ser estimulado a votar em alguém, porque você sabe que esse alguém dá o seu recurso para socorrer. Não. Se esse é o motivo de você elegê-lo, não faça isso. O motivo para elegê-lo é que ele tem que ser um crente fiel, verdadeiro. Mesmo que seja aquele que socorra. Ótimo, que bom. Bom para ele, porque ele está sendo obediente ao dom que recebeu. Só isso. Porque senão nós estaremos perdidos. Para finalizar esse 9º princípio, irmãos, aplicações práticas. O Espírito Santo é o Senhor do nosso bem e continua sendo o executivo da obra missionária. Não é você com recurso que vai determinar. Tem gente que chega na igreja porque tem dinheiro, quer determinar o andamento da obra. Pastor, eu quero realmente ajudar aí. Mas tem que ser desse jeito que eu quero. Então fique o seu dinheiro. Sob que orientação os líderes têm administrado as ofertas do povo de Deus?
No caso do sistema presbiteriano, nós temos um sistema seguro, porque é um colegiado que define aonde vai ser colocado ou investido os recursos, inclusive com a aprovação de vocês na Assembleia, quando aprovam o orçamento. Mas tem igrejas, irmãos, que o pastor é que define todas as situações e inclusive o próprio enriquecimento ilícito dele. Compra-se fazenda para o pastor, compra-se carro zero para o pastor, o cara dirige. Graças a Deus nós vivemos dentro de um contexto onde o próprio sistema da igreja nos preserva desse tipo de desvios. Como nós falamos no último domingo, nós estamos inclusive mudando o sistema da arrecadação, né, dos envelopes da igreja, para que fique mais claro para você e para nós quanto a igreja tem arrecadado e aonde essa igreja tem de fato investido. E como nós já vimos, a obediência precede os recursos. Se nós andarmos em obediência ao Senhor, certamente não faltará recursos financeiros. O Espírito mandará os recursos para os seus projetos, é assim que ele sempre fez. O poder que opera eficazmente na igreja é o poder do Espírito e não o poder do dinheiro. E por fim, cuidado com a maneira que você está ofertando a Deus. Porque Deus vê o seu coração. Deus vê a intenção do seu coração em relação à sua oferta e à sua fidelidade dizimal. Se é para a sua própria vaidade, não vale nada. Se é para ter algum tipo de recompensa, inclusive eclesiástica, não vale nada. E Deus há de julgar essas coisas. Que nós possamos temer ao Senhor e andarmos em fidelidade para a honra e glória do nome dEle e para o nosso próprio bem. Amém, irmãos? Que você possa refletir sobre essas questões que falamos, irmãos, que são essenciais para a saúde da igreja. A corrupção entra na igreja de uma maneira muito sorrateira e quando ela se instala, a tragédia é terrível. Precisamos de homens, de fato, cheios do Espírito Santo, crentes, tementes a Deus. E precisamos de membros fiéis, liberais nas suas ofertas, nas suas contribuições, tão somente por obediência e fidelidade ao Senhor e não para receber alguma coisa em troca. Que Deus possa nos conduzir nessa fidelidade.